os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. 7 meses, diga comigo, 7 meses. 7 meses. Amém? Você sabe que 7 é o número da perfeição de Deus, amém? Toda vez que 7 se manifesta, Deus se manifesta, amém? 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Diga comigo, a arca de Deus estava na terra do diabo. Amém? Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles, os adivinhadores, os sacerdotes do diabo: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados, e sabereis porque a sua mão não se tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus, D minúsculo, e da vossa terra. Porque pois endurecereis o coração como os egípcios, e Faraó endureceu o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei no cofre ao seu lado as figuras de ouro, que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai-se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes. Foi ele que nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Amém? Espírito Santo, sela o coração do povo, da igreja, os crentes que estão aqui. Usa a minha boca, e que essa palavra produza a 30, 60, 100 por 1, e que o diabo não possa roubar a semente semeada no coração do povo que está aqui, em nome de Jesus. Amém? Olhe para mim. Deus, hoje eu subi um monte, eu estive orando de manhã, eu e a apóstola, recebemos picada, tem uns mosquitinhos amarelos lá no monte, que picadinha que dói muito, mas nós ficamos lá, queremos ficar mais, mas o sol estava muito quente, e esses mosquitos estão inchando lá, estavam picando a gente, e a gente orou, foi um momento muito bom, e Deus falou comigo, acerca de vocês, acerca do trabalho, acerca da igreja, acerca da fé, acerca do que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, e Deus me deu esse texto, para trazer para nós aqui no dia de hoje, para falar conosco, e o tema dessa pregação, dessa ministração de hoje é: Deus te honra e humilha teu inimigo. Deus te honra e humilha teu inimigo. Amém? Quem quiser ser inimigo do povo de Deus vai ser humilhado. A gente não é vingativo, a vingança pertence ao Senhor, mas não tenha peninha do teu inimigo, porque nós estamos falando aqui do diabo. O diabo não tem peninha de você. Amém? Ele não tem peninha na gente, então nós não devemos ter peninha do inimigo. Amém? Então fala para o irmão só: não tenha peninha do teu inimigo. Não tenha peninha do seu. Porque ele é o diabo. Que veio para roubar, matar e destruir. Amém? Diante disso, nós estamos aqui numa sexta-feira, sexto dia da campanha Diabo solta o que é meu. E eu tenho falado aqui que o diabo não vai soltar o que é nosso de bom grado. O diabo não vai dar o que é nosso por direito, que ele roubou, marido, tranquilamente. Tem que haver guerra. Amém? Eu posso usar o exemplo. O diabo, ele tem tentado, Wesley, invadir a Ucrânia.
E ele tem tomado o território da Ucrânia. E eu sei por que a Rússia, aquele país enorme, ainda não conseguiu derrotar um país muito menor que ele. Porque o presidente deles é judeu. E historicamente, quem se levanta contra um judeu, cai. Amém? E eu sei que Putin vai perder essa guerra. Já perdeu. Porque ele se levantou contra um homem que tem a bênção de Abraão sobre suas costas. Amém? E isso se estende a mim e a você. Isso se estende a nós. A gente tem que acreditar nisso. Mesmo em momentos que parecem derrota. Mesmo em momentos que parece que ele está perdendo. Amém? Ou seja, como que é isso, apóstolo? Às vezes, você que vem na casa do Senhor, você que busca Deus, você é quem mais o diabo ataca na sua casa. Amém? Por quê? Porque você está buscando a Deus. O diabo ele odeia quem vem para a igreja, quem vem para a eclésia, quem congrega, quem professa o nome do Senhor. Acostume-se com isso, pelo amor de Deus. Amém? E às vezes você vai falar assim, mas apóstolo, eu estou buscando a Deus, eu tenho sido vítima de enfermidade, eu tenho sido vítima de obra maligna, eu tenho sido vítima de calúnia, eu tenho sido vítima de perseguições. Alegre-se, porque isso quer dizer que você está incomodando o inferno. Amém? Amém ou não amém? Alegre-se. Amém? Porque você está fazendo diferença. O diabo não joga pedra em árvore que não dá fruto. O diabo não chuta cachorro morto. Se o diabo está se levantando contra você, você está na posição, então você tem que se alegrar. Amém? E Deus tem falado comigo. Deus tem falado comigo, meu servo. Aí a Pecabe está fazendo a diferença em Marinho, em São Roque, em Sorocaba, em Minas. Amém? E eu falei, mas Senhor, por que isso? Porque está tendo milagre? Porque o Senhor está me usando a palavra? Porque o louvor tem sido um louvor abençoado? Deus falou, não. É porque o diabo está tentando fechá-lo. É porque o diabo tem atacado a Pecabe. É porque o diabo ele tem se levantado contra esse ministério que ainda é pequeno em tamanho, mas que é grande no mundo espiritual. E isso quer dizer que nós estamos no caminho certo, porque o diabo só ataca a árvore que dá fruto. Amém ou amém? Amém ou amém? Então, diante disso, Deus me deu esse texto que eu posso pensar que talvez eu possa estar errado, mas vocês ainda não tinham ouvido falar desse texto. Alguém que já tinha ouvido falar desse texto? Esse texto, a Bíblia é muito rica, a Bíblia tem muitos textos, amém? E esse texto ele fala de um momento particular do povo de Deus, um momento de aparente derrota, um momento de aparente derrota. Por quê? Eu vou tentar resumir para vocês entenderem, amém? O povo de Deus, Michele, eles tinham ali como sacerdotes, como profeta na vida deles, um homem chamado Eli. Eli tinha dois filhos, Ofni e Finéias, que eram como eles sacerdotes. Só que a Bíblia declara que Eli já estava velho, ele não jejuava, então ele estava muito gordo, ele não oficiava direito, e ele não corrigia seus filhos, e Ofni e Finéias levavam mulheres e faziam atos libidinosos com elas no altar. Ofni e Finéias pegavam, quando alguém ofertava na casa do Senhor, eles pegavam lá, iam nas panelas da oferta do Senhor, que era cozida, né, naquela época, né? E eles iam lá e pegavam o melhor. Por exemplo, estava cozinhando na panela lá acém, alcatra, filé mignon. Eles pegavam alcatra e filé mignon e deixavam acém para Deus. Amém? Eles pegavam, enfiavam o garfo lá e pegavam a melhor oferta e comia. Então Deus estava de olho. E aí Deus tinha já levantado, vocês já viram a história de Ana? Deus já tinha levantado, né, colocado ali, casal, dentro do templo, um garoto chamado Samuel, que significa pedido a Deus, pedido ao Senhor. E Samuel estava crescendo dentro do templo. Samuel estava sendo ensinado por Eli a ser sacerdote, profeta e juiz, porque Eli era o juiz sobre o povo. Amém? E diante disso, Samuel um dia é usado por Deus, e Deus usa Samuel, Wesley, e fala para Eli:
Deus vai acabar com a sua raça, Deus vai matar toda a sua descendência. Eli, não vai ficar um céu que fique no templo, porque vocês têm aborrecido e afrontado o Deus de Israel. Só que Samuel era um sacerdote em treinamento, Eli já era um sacerdote firmado, e Eli simplesmente ficou na dele, e ele falou: se for de Deus vai acontecer. E ele não corrigia seus filhos, e isso serve aqui, eu posso trazer para mim, eu tenho que corrigir vocês, porque vocês são meus filhos espirituais. Então quando eu corrigir vocês, não venham com cara feia para cima de mim, não se rebelem contra mim, porque é o meu papel corrigir vocês, porque se eu não corrigir vocês, Deus cobra de mim. Amém? E ali vai acontecer o seguinte, que os filisteus vêm contra o povo de Deus, e quando eles vêm, os filhos de Eli pegam a arca, colocam no carro, a arca do Senhor, que tinha dentro dela, uma arca feita de ouro, de madeira de acácia, coberta de ouro, com a tampa do propiciatório, com 2 querubins olhando para dentro, e um círculo onde tinha a nem chamar a presença de Deus, e dentro da arca tinha um pote de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas dos 10 mandamentos, ou 613, e ali eles vão para a guerra. Quando eles vão para a guerra, o que vai acontecer? Os filhos de Eli são mortos, o exército de Israel perde, ou seja, a igreja de Deus, a igreja que representava Deus, perdeu, o povo que representava Deus, perdeu, aparentemente o inimigo ganhou. Amém ou amém? E ali eles pegam a arca de ouro. Imagina, a arca, na soma de hoje, a arca gastaria mais ou menos 1 bilhão para ser feita, se fosse fazer nos dias de hoje, 1 bilhão, porque dentro da tampa do propiciatório, lá de dentro, tinha incrustado no lado superior da tampa, em pedras preciosas, diamantes, rubis e esmeraldas, o céu daquele deserto, no dia que foi feita a arca. Então ela é muito valiosa, e eu sei onde ela está. Também qualquer dia eu falo para você, mostro na Bíblia. Todo mundo está procurando a arca, eu aposto que sabe onde ela está, mas eu não posso falar para eles. Amém? E diante disso, eles levam a arca, o tecido máximo da fé judaica, que representa a presença de Deus, levam ela para o seu território. Os filisteus adoravam um cara chamado Dagon. Diga comigo, Dagon. E Dagon, ele era o seguinte, ele tinha metade peixe e metade homem. Dagon, ele era um deus com D minúsculo que abençoava os filisteus. Os filisteus falavam: tudo que nós ganhamos é de Dagon. Dagon, eles faziam sacrifícios, sacrificavam pessoas, eles faziam orgias para Dagon, porque Dagon era o cara. Amém? Só que eles levam a arca do Senhor e colocam a arca dentro do templo de Dagon. E aí no outro dia, quando eles chegam lá, Dagon está prostrado diante da arca. Isso significa que o nosso Deus é Deus. Amém? Eles levantam Dagon. Quando eles vão lá no outro dia, Dagon está de novo prostrado, adorando a arca. Amém? E aí eles levantam Dagon. Eles vão lá no outro dia, Dagon não só está prostrado, de cara em terra diante da arca, como está quebrado. Porque o meu e o teu Deus é Deus. Amém? E diante disso, a igreja está derrotada. E a igreja somos eu e você. Porque essa palavra, casal, igreja, é para quem? É para que dia? Para hoje. Então, quem é que aparentemente está derrotado? Eu e você. Quem é que está zoando da gente? O inimigo, o diabo. Amém? Amém ou amém? E diante disso, nós aterrissamos no texto que nós lemos. Lá atrás, ele morreu. Quando ficou sabendo que os filhos dele tinham morrido na guerra, ele caiu no banco e quebrou o pescoço. A sua mulher, a sua nora, mulher de um dos seus filhos, que estava grávida, esperando o rebento, também morreu. O rebento, ao nascer, morre. E aí eles vão falar o seguinte: Icabote, que significa foi-se a glória de Deus. Amém? Onde que você vai ver essa história que eu estou te contando?
no capítulo 5, amém? No capítulo 5, e eles vão declarar, né? Ele antes de morrer vai falar: e acabou-te, foi-se a glória de Deus. E uma das coisas que você tem que aprender, o que move a gente, Marinho, é a glória de Deus. Se você não tiver a glória de Deus na sua vida, você não vence nada. Você pode estar em densas trevas, mas se a glória de Deus brilhar em você, você sai das trevas, amém? Você pode parecer que você está derrotado, mas se a glória de Deus brilhar em você, você sai da derrota. Você pode estar com enfermidade que o médico falou incurável, mas se a glória de Deus estiver em você, você vai ser curado, amém? Porque eu tive durante 5 anos um câncer no intestino, que eu já vi muita gente poderosa morrer, e eu não morri, eu fui curado. Deus usou um profeta no último dia de uma campanha de 7 dias, 7 terças-feiras, para profetizar: homem, hoje Deus te cura de um câncer na boca do estômago. 5 anos depois, mas eu fui curado. Deus testou minha fé durante 5 anos. Durante 5 anos eu fui humilhado, mas a vitória veio. Eu tive sabor de mel. Eu senti o gosto da vitória, amém? E eu estou aqui. Eu não sei se ainda deu 15 anos, porque geralmente quando a gente recebe a segunda chance de Deus é 15 anos. Não sei se deu 15 anos, né? Mas se deu ou não deu, eu estou feliz, amém ou amém? E no texto que nós lemos, né? O texto fala agora de uma nova situação. O texto fala sobre o quê? De uma nova situação, amém? E nessa situação, os inimigos, vamos colocar aqui o diabo, os servos do diabo, o diabo, ele percebe que a batata dele assou. Por quê? Porque quando eles levaram a arca para ir para a Filistia, colocaram a arca no templo de Dagon, começou uma praga de rato. Rato é praga, barata é praga, cupim é praga, amém? Essas coisas não eram para existir, só veio a existir depois do pecado. Qualquer dia eu falo sobre isso também, amém? E eles vão começar a ter hemorroidas. Amém? Deixa eu perguntar aqui, não tenha vergonha, você precisa levantar a mão, mas eu vou perguntar: alguém aqui já teve hemorroida? É duro ou não é? É difícil? Só quem teve sabe. E o inimigo agora está com hemorroida. Tem rato comendo a plantação. Por quê? Porque o inimigo tocou no povo de Deus. Vocês estão comigo? Eu colocava pedaços do meu intestino para fora, amém? Todo dia eu pensava que eu ia morrer. Eu sou um milagre, porque Deus sempre alimentou minha fé com a palavra dele. E os inimigos, eles têm lá as hemorroidas, rato comendo. E não era hemorroidinha não, era hemorroida, diga comigo, hemorroida. Era um negócio, era coisa absurda, amém? Dizem os historiadores, era um negócio assim para humilhar mesmo, porque eles tocaram na arca do Senhor, tocaram no povo de Deus, tocaram na presença do Senhor. E ali agora, o texto diz o seguinte: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus, amém? Ou seja, o inimigo ficou com a arca na terra dele, no templo de Dagon, 7 meses. Deu 7, lembra que eu falei? 7 é o quê? O número da perfeição de Deus. Quando deu 7 meses, estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, eles disseram: você acha que eles chamaram aqui sacerdotes deles? De Israel? Foi deles, sacerdotes de Dagon e adivinhadores de Dagon, amém? Lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazemos saber como a devolveremos para o seu lugar. Versículo 3: responderam eles, os sacerdotes e adivinhadores dos filisteus: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Olha, gente, até o diabo sabe disso. Oferta, aqui ele vai falar de oferta pela culpa.
Deixa eu falar um negócio para você. Nós somos uma igreja apostólica e profética. Nós não somos uma igreja tradicional. Nós não somos uma igreja pentecostal. Nós não somos uma igreja ortodoxa. Nós somos apostólica e profética. Nós somos a igreja chassi da Bíblia. Nós estamos na base da Bíblia. Nós acreditamos em propósito. Nós nos movemos por propósito. Nós acreditamos nas ofertas. Nós acreditamos que a oferta ela não opera só na minha vida física, ela opera na minha vida espiritual. E existem 8 tipos de oferta. 8 tipos de oferta. E aqui nós estamos falando da oferta pela culpa. Amém? Sou eu que estou falando? É a Bíblia. Oferta pela culpa. E quem sabia disso? Os sacerdotes do inimigo. Amém? Então ele vai falar aqui. Responderam-lhes: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus, ou seja, não era Deus deles. Amém? Com uma oferta pela culpa. Amém? Com uma oferta pela culpa. Amém? Que lhe havemos de apresentar. Responderam, segundo o número dos príncipes, com oferta pela culpa. Então sereis curados, e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Então, versículo 4: então disseram: qual será a oferta pela culpa? Não é você que escolhe a oferta, é o Espírito Santo. Amém? Dependendo da situação, Deus vai falar. E Deus falou comigo num monte muito, muito interessante. Aqui na IAPK, vamos falar da nossa igreja. Tem pessoas que Deus fala no seu coração para você fazer um voto, para você colocar uma oferta X, e você não obedece a voz do Senhor. E por isso tem coisas travadas na sua vida. Se você passar a obedecer a voz do Senhor, se você perder o medo de ficar sem, Deus vai te abençoar. Deus vai te dar dupla honra e vai humilhar o inimigo que tem zombado de você. Amém? Tem que crer. E como Deus usou a missionária Débora para ministrar a palavra introdutória, fé sem ação não é fé. A alma da fé é a obra. Se você fala para mim que tem fé e não tem obra, eu te mostro minha obra, eu tenho fé, porque a fé, a alma da fé é a obra. Amém? Você tem que exercer sua fé, você tem que praticar a sua fé. Amém ou não amém? 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro por cada um. Porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus. A mão de Deus estava até sobre Dagope. Amém? E da vossa terra. Três dimensões, três áreas. Porque, pois, endurecereis o coração como os egípcios, os filisteus, igreja. Conheci a história de Faraó, que endureceu o coração. E o que aconteceu com ele? Levou 10 pragas na cabeça. Amém? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo. Carro novo. Você não pode dar coisa velha para Deus. Até o diabo sabe disso. Deixa eu pegar o teu tempo, deixa eu ensinar algo para você. Eu vim lá das trevas, você sabe disso. Eu vou falar isso até entrar na sua cabeça, no seu coração, para você ser abençoado. Lá, quando alguém vai fazer um trabalho, o champanhe tem que ser do pior, tem que ser do melhor. Amém? O uísque tem que ser do pior, tem que ser do melhor. Cigarro tem que ser do pior, tem que ser do pano, roupa tem que ser do pior, tem que ser do melhor, tudo tem que ser do melhor. Amém? As pessoas sabem disso. Quando elas vão fazer oferenda, elas entregam coisas novas, coisas de valor, porque se entregar coisa ruim, coisa velha, o diabo não aceita. Por que o nosso Deus vai aceitar e vai nos abençoar? Amém? A gente tem que entender isso. E aí os servos do inimigo aqui estão falando, porque, pois, endurecereis o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração, porventura depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não
se foram. Versículo 7, agora voltando, agora pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas, com crias, bezerros, sobre as quais não se pôs ainda jugo, ou seja, vaca zero, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-eis para casa. Versículo 8, então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei-a num cofre, ao seu lado. Eles nem ousaram abrir a arca. Um carro ao seu lado, um cofre ao seu lado. As figuras de ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa. Quem oferta pela culpa nesse texto? 3 vezes. Amém? 3 vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deixai aí, versículo 9. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território, a Bet-Semes, foi Deus que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. O que é casal? O que o inimigo está falando aqui usando os seus servos? Vocês vão colocar a oferta no carro novo, vaca nova, bezerrinho, que vai servir para sacrifício lá na frente. Vocês vão colocar um cofre do lado, Wesley, com as hemorroidas que vocês fizeram, que era muita hemorroida de ouro, muita, 5 para cada um, 5 hemorroidas, 5 ratos, amém? E ali ele falou, os sacerdotes falaram, coloca no carro novo, com as vacas novas, com os bezerros, e ficam observando por onde eles vão. Se ele subir por Bet-Semes, amém? Então foi Deus, foi por causa do Deus de Israel. Se ele entrar pelo caminho de Bet-Semes, nós pecamos e o Deus de Israel colocou a mão sobre nós. Mas se elas forem por outro lugar, então foi algo que aconteceu, não é por causa do Deus deles, não, foi algo normal. Uma vez, deixa eu contar esse testemunho para vocês. Vocês querem ouvir? Eu trabalhava, eu era obreiro, não sabia nada direito ainda do poder que Deus ia derramar sobre a minha vida, não conhecia muita Bíblia, eu estava lendo ainda, comendo, na verdade, e eu trabalhava em uma empresa secularmente, e tinha um rapaz que sabia que eu era crente, e ele encostava perto de mim e falava um palavrão atrás do outro, palavrões horríveis, e aquilo me incomodava, aquilo queria meu espírito, porque eu estava trabalhando ali, mas eu estava ligado no trono da graça, eu estava focado em Deus, e ele chamava Richard, e ele fazia questão de encostar perto de mim, só perto de mim, ele fazia para zombar de mim. Eu aguentei aquilo durante muitos dias, até que um dia o Espírito Santo me encheu de autoridade, eu apontei a mão para ele, o dedo para ele, em riste, e falei, filho das trevas, a partir de hoje você nunca mais fala palavrão perto de mim. Eu nem percebi quando eu fiz aquilo. Isso foi numa sexta-feira, passou sábado, passou domingo, segunda nós voltamos para o trabalho, e eu esperando o Richard encostar perto de mim para falar palavrão, e Richard não vinha. E daí a pouco, depois do almoço, o Richard encostou perto de mim. E ele virou para mim, eu falei, ei Richard, tudo bem? Aí eu falei, o que foi, Richard? Você está bem? Eu falei, o que aconteceu? Sábado eu acordei com a garganta inflamada, eu estou cuspindo bola de custo sangue, eu não consigo falar, irmão, ora por mim, irmão, não consigo, está doendo muito, eu não consigo comer, eu não consigo engolir, eu não consigo. Eu falei, não consegue falar palavrão também, olha que bênção, né? E aí o que aconteceu? Aquele filho das trevas nunca mais falou palavrão no meu ouvido, amém? Então, eu estou te falando isso para você entender, existe uma autoridade sobre nós quando nós estamos no altar do Senhor. Nós não odiamos ninguém, eu não prego o ódio, eu prego o amor, mas a Bíblia fala que Deus é justo. Então, a gente tem que entender, que o diabo tem que entender, que nós entendemos, que nós temos autoridade, amém? Que acontecem coisas com quem toca no Senhor, amém? Deixa eu falar um negócio para você, eu não vou falar para você o nome, mas eu vou falar para você. Você vai entender, se você assiste jornal. Teve um jornalista aí, que ele falou algo muito feio para o homem de Deus, que eu admiro, e dias depois o helicóptero dele caiu, explodiu, bateu no caminhão. Você acha que foi por acaso? Não, eu não estou falando para você que nós pregamos a vingança, não é isso não, mas a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, amém? É a Bíblia que diz, não sou eu. Ninguém que toca usado pelo diabo no servo de Deus fica impune, tem que pagar o preço. Deus vai te dar
Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo aqui? Ah, fizeram uma curva para mim, vai pagar o preço. Amém? Ah, foi usado pelo diabo para me humilhar, para me pisar, vai pagar o preço. Amém? Ah, preparou uma calúnia para mim, vai pagar o preço. Ah, tentou impedir minha vitória, tentou impedir que eu acesse a minha bênção, vai pagar o preço. Amém? Não, é só não mexer com a gente. Amém? Porque nós somos o povo de Deus. Ninguém toca no povo de Deus e fica impune. Amém? Não é por acaso. Mexeu comigo, mexeu com você, mexeu com o menino, tocou na menina dos olhos de Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu vi a história de um homem de Deus. Amém? Eu estou falando da autoridade do Senhor. Quem acredita? Quem crê? Ele passava diante de uma padaria, todo dia o dono da padaria zombava dele. Aí lá vai o pastor ladrão, lá vai o crentinho. E ele todo dia passava. Que a gente que é crente, a gente é orgânico, a gente é calmo, tranquilo. Crente é tranquilo. Amém? Se não é tranquilo, não encontrou Jesus ainda. E ele passava até que um dia ele não aguentou. Acho que aconteceu igual comigo. Ele foi passando o dono da padaria, falou: ei, lá vai o pastor ladrão, crentinho. Falou: ele apontou o dedo para fora do carro e falou: a partir de hoje você não vai mais zombar de mim. O que aconteceu? No mesmo dia a padaria pegou fogo. E aí você vai falar: apóstolo, o que é isso? Isso é justiça de Deus. Não mexa com o servo de Deus. Amém? Não toque no servo de Deus. Procure ter amizade com o servo de Deus. Amém? Porque a Bíblia fala lá no Salmo 122 que quem ora pelos servos de Deus é abençoado. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Agora para terminar, vamos para o versículo 10. A arca chega a Bet-Semes. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro. Eles obedeceram. Está aí na palavra. Amém? Olha o inimigo obedecendo, o inimigo fazendo o que é certo. Olha para os meus olhos e fala: faça o que é certo, irmão. Assim fizeram aqueles homens, os filisteus, né? E tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações das hemorroidas de ouro. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, nem se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo, agora já era o povo de Deus, no vale, e levantando os olhos, viram a arca e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor. Só os levitas podem tocar na arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrón no mesmo dia. São estes, pois, as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, como oferta pela culpa, por Asdote, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate, outro por Ecrón, outro como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, esta está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Ou seja, a pedra está lá, a pedra onde foi colocada, sacrificada as vacas, onde foi colocada as hemorroidas, os ratos, está lá. Amém? Agora, eu quero dizer para você o seguinte: no dia de hoje, Deus está dizendo para você se levantar, obedecer, olhar para o céu, confiar no Deus dos céus, vestir a armadura de guerra, porque Deus te dará uma grande vitória. Chega de humilhação, chega de ser vítima de obra maligna, trabalho, chega de ser vítima do inimigo, ser motivo de zombaria e descarga. Chega, diga comigo: chega. Amém? Chega, basta. Amém?
Então nós temos que entender isso, só que nós precisamos de uma atitude. Agora eu quero trazer para cá, nós fazemos campanha aqui, nós subimos monte, nós fazemos propósito porque Deus mandou fazer, porque é através do propósito que Deus vai encher a igreja, que Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua vida. E muitas vezes você tem que entender o seguinte: eu usei esse texto que Deus mandou para você entender. O inimigo entendeu que tinha que dar uma oferta pela culpa, e a oferta de ouro, de algo valioso, e ele deu a oferta, ainda acrescentou a vaca para o sacrifício, mandou o carro novo, enviou ali o seu arrependimento. E nós que somos de Deus, nós que estamos aqui sendo direcionados pela palavra, deixa eu falar um negócio para você. Você tem que entender o seguinte: que Deus quer que você pratique o que está aqui para você ser abençoado. Você tem que entender o seguinte: muitas vezes você vai fazer um propósito, você vai clamar a Deus, e muitas vezes você não vai entender direito, ou você não vai receber na hora, mas pode passar 1 mês, 2 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, não importa, a sua vitória vai chegar, sua bênção vai chegar, e na hora que ela chegar, vai ter sabor de mel. Amém? Você não pode soltar o anjo. Amém? Você tem que entender que existe uma batalha do arcanjo, porque os demônios tentam impedir sua vitória de descer, tentam impedir sua oração de ser respondida. Amém? Então você tem que tomar posse dessa ira santa. E você tem que praticar, você tem que entender que Deus está te chamando para uma prática. Deus está querendo que você entenda. Aqui na IAPK, na Igreja Apostólica e Profética Casa de Abraão, Deus trabalha por meio de propósito. Deus trabalha por meio de quê? Propósito. E aí você vai falar: apóstolo, mas como que eu vou ter certeza que isso funciona? Aconteceu comigo. Eu nunca menti para você. Eu não tenho hábito de mentir. Amém? Deus me ensinou o poder dos propósitos, e eu fui muito abençoado, eu tenho sido abençoado. Se você praticou, tem praticado o que Deus tem usado na minha vida, você pode ter certeza que na hora certa a sua bênção vai chegar. Mas tem coisa que está travada na sua vida. Às vezes você vai ser roubado pelo diabo, porque na hora que ele fala para você aqui, ó, o inimigo ofereceu hemorroidas de ouro e ratos de ouro, Deus me usa aqui para falar para você: faz o propósito, traz a sua oferta, faz o seu sacrifício, e você muitas vezes fecha o coração, e aí o inimigo te rouba. Amém? O inimigo te rouba, e na mão do inimigo não vai haver multiplicação. Amém? Olha aqui, está acabando, hoje é o 6º dia, eu estou terminando a administração, hoje é o 6º dia. Onde o diabo tem roubado na sua vida? Casa, família, empresa, ministério, chamado. Qual área da sua vida o diabo tem operado? Tem roubado. Você tem que entender como que você vai fazer para ele soltar. Tem um voto. Amém? Então você tem até a semana que vem para fazer um voto. Mas agora eu quero, no final dessa pregação, vocês foram abençoados? Amém ou amém? Sim ou não? Sim. Vocês estão entendendo a palavra? Quem está entendendo, levanta a mão. Quero saber se você está entendendo. Entrou no seu coração? Deixa eu falar um negócio para você. Eu vou abrir o jogo para você. Vou falar para você entender. Eu vou falar números. Eu fiquei 1 ano sem Itapira. E olha que Deus me usa. Você não viu Deus me usar? Teve gente lá, tinha uma mulher que tinha uma ferida que dava para pôr numa mão. Eu coloquei a minha mão. Deus colocou a dele junto com a minha. E ela foi curada em 1 semana. Tinha uma menina que tinha síndrome de Crohn. Deus usou a minha vida para curar. Hoje ela é casada, trabalha formada, trabalha bem. Tinha uma mulher lá, que várias mulheres que não podiam engravidar, hoje tem filhos. E eu podia ficar aqui a noite inteira falando que Deus usou minha vida para fazer na Itapira. E eu fiquei 1 ano sem lá. E o povo de Itapira se juntou. Amém? Pode desligar. O povo de Itapira se juntou. E eles me deram, eles enviaram para a gente R$1.500 para eu e a apóstola ir e voltar. Que é mais ou menos o que se gasta, porque a alma custa caro. Eles se juntaram lá, e eles falaram: apóstolo, eu falei, se vocês querem que eu vá, tem que mandar a oferta, tem que ser para mim e para minha esposa, porque eu não vou sozinho. E eles juntaram lá, raparam o tacho, e ofertaram, fizeram a oferta que nós usamos para ir lá. Amém? Então, quando nós chegamos lá, foi bênção sobre bênção na vida do povo. Foram abençoados. Eu fui lá por dinheiro? Não, eu fui lá por amor. Agora, o reino,
A igreja precisa entender que ela precisa sacrificar. Amém? Ela precisa, porque nada que você semeia diante do Senhor vai ficar perdido. Então eu vou falar para você, eu vou te fazer uma pergunta: você prefere dar para Deus ou para o diabo? Deus ou o diabo? Por quê? Porque Deus multiplica. Amém ou não? 100 vezes mais, né, Pedro? Então eu quero falar um negócio para você. No dia, vocês estão incluídos também no casal. No dia 19, hoje eu falei com Deus um monte. Quem crê que eu falo com Deus aqui? Quem crê? Nem todo mundo crê, né? Você crê? Só de passagem é R$1.500. Sim, só de passagem. Sim, 2 ônibus, 4 ônibus, vida, volta, 6 ônibus na verdade. Amém? Fora o cafezinho que ele tem que tomar. Tivemos uma oferta, teve 2 pessoas aqui que eu não vou falar o nome para não queimar, ofertaram um cafezinho, foi muito abençoado, vão receber. Amém? Eu orei por vocês. Amém? Agora deixa eu falar para você. No dia 19 de fevereiro, eu recebi a autorização de Deus. Nós vamos iniciar 40 dias conquistando o impossível. 40 dias onde eu e a apóstola subiremos os montes, não Sabó, montes, Cocaia, Menonita, Sabó, Cristal, onde o Espírito Santo direcionar para a sua vida, para o seu milagre chegar. Mas Deus me deu autorização. Eu só vou subir os montes 40 dias. É fácil subir o monte 40 dias? É fácil? Não. E eu te confesso que depois da Covid eu estou arrastando assim. Eu subi o monte em 15 minutos. Agora eu estou pior que a apóstola, que sobe 2 vezes. Amém? E Deus me deu autorização de fazer no dia 19, a partir do dia 19. Nós vamos começar, na verdade, dia 19 é domingo, nós vamos começar na segunda e vamos terminar no dia 31 de março. Só que esse propósito, ele chama conquistando o impossível, porque você vai conquistar o impossível. Aí quem fez o outro, seu impossível vai chegar. Então,